Boa madrugada a todos, que a paz do nosso Deus esteja conosco. Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco. É muito bom estarmos reunidos nessa madrugada e como o irmão Dileno orou, que o Espírito Santo esteja conosco, que nós possamos, com a graça de Deus, receber a chuva serôdia, né? Que é tão necessária para a gente. O título da mensagem de hoje é A Última Geração, mas não a última geração de pessoas na Terra, é a última geração de salvos na Terra. Eu vou antecipar para vocês aqui de antemão que esse assunto ele é polêmico, tá? Mas não polêmico no sentido de que vá ferir alguém ou algum grupo de pessoas, não. É polêmico no significado da palavra polêmico. Quer dizer que suscita opiniões contrárias. E, lógico, todas as opiniões elas são bem aceitas, bem recebidas, com todo respeito. Mas que não é, como eu falei, não é nada que vai ferir ninguém, que vai magoar alguém ou algum grupo de pessoas. Não. Vocês vão entender no decorrer do que eu estiver falando. Só para vocês terem uma ideia, esse assunto que eu vou falar para vocês, na Igreja Adventista, além de ser muito pouco falado, mas ainda assim existe alguns pastores nossos conhecidos, muito conhecidos no nosso meio, que alguns não defendem e outros defendem. Mas vamos lá. É sobre a questão da perfeição em Cristo. Nós sermos perfeitos em Cristo. Quando eu falo perfeição, eu não estou falando de perfeccionismo, tá? Eu não estou falando em você não sentir mais vontade de pecar, porque existiu na época da irmã White esse tema de forma errada, onde era chamado de carne santa, onde as pessoas que acreditavam nessa mensagem, nessa heresia da carne santa, acreditavam que elas tinham chegado a um nível de santidade tão grande que elas não sentiam mais vontade de pecar, elas não eram mais tentadas, não era mais possível para elas pecarem. E isso é errado, isso é heresia. O Cristo voltar e transformar o corpo mortal em um corpo imortal. Aí a pessoa vai deixar de ser pecadora. O que eu estou falando é de perfeição em Cristo. Quanto mais próximo a Cristo, quanto mais comunhão a Jesus, mais a pessoa vai sentir aversão ao pecado. Ela vai reconhecer que ela é pecadora, que ela é necessitada do sacrifício de Jesus, que a salvação dela depende única e exclusivamente na fé em Jesus. Ela vai sentir sim que ela não é merecedora da salvação, mas mesmo assim, a perfeição em Cristo fará com que ela lute contra o pecado e que ela vença o pecado. Entendeu? Vamos para frente aqui. Vamos olhar aqui alguns textos, tá? Em primeiro lugar, existem algumas frases que eu quero que vocês fiquem na mente para a gente poder entrar bem sobre o assunto. A Bíblia fala assim: pecado é a transgressão da lei. Tem outro texto que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Nós sabemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Muito bem, com essas três frases em mente, vamos lá. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias aí no livro de Apocalipse, no capítulo 15. Nós sabemos que no céu existe o tabernáculo de Deus, né? Esse modelo do qual Moisés fez o daqui da terra, né? O verdadeiro santuário de Deus está no céu. E se o da terra era um modelo, uma réplica do que existe no céu, então as funções que aconteciam aqui na terra são também réplicas do que acontece no céu. Lógico que aqui na terra tinha o sacrifício dos cordeiros, né? Que eram sempre, né, eram constantes,
E o do céu, não. O do céu foi o sacrifício de Cristo, uma vez por todas, para a remissão dos pecados, né? E como Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, então é óbvio, é lógico pensar de que se ele é sacerdote, existe então um santuário. Então, o que é que Cristo está fazendo por nós no santuário, né? Essa é a pergunta que nós sabemos responder. Ele está intercedendo. Eu vou já mostrar um texto que fala sobre isso. Mas vamos lá, capítulo 15 de Apocalipse, versículo 8. É o texto principal que nós vamos ler para daqui a gente expor o restante do assunto, tá? Diz assim na minha versão: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Muito bem. O texto aqui, de uma forma muito clara, diz que no santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e que, presta bem atenção, ninguém podia penetrar no santuário. Se ninguém podia estar dentro do santuário nessa ocasião, então é porque Cristo saiu do santuário. Aqui acontece o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Aqui mostra que nesse momento, Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que é o nosso intercessor, ele não está no santuário, ele tem saído do santuário, porque ele se encheu de fumaça, então ninguém poderia estar lá. Ele sai do santuário, termina sua obra de intercessão pelo ser humano. A partir desse momento, não existe mais salvação para ninguém a não ser os que já estão salvos. É a partir desse versículo que a gente entende que a gente não sabe quando isso acontecerá. Não tem como saber, não tem nenhum texto na Bíblia, Espírito de Profecia, nada que diga quando, que ano, que mês, que dia que isso vai acontecer, o fechamento da porta da graça. Nós só teremos uma ideia de que a porta da graça fechou quando, exatamente, quando a primeira praga cair. Como é que nós sabemos disso? Porque o versículo seguinte, nós não vamos ler, mas a partir do verso seguinte, no capítulo 16, já começa as pragas. Ou seja, fechou a porta da graça, não tem mais salvação. Eu vou ler aqui um texto do Espírito de Profecia, um belíssimo texto, que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 370, falando sobre a intercessão de Jesus por nós. Olha só que texto lindo. Quando os anjos, abre aspas, né? Quando os anjos estão prestes a soltar os 4 ventos, Jesus olha com piedade para o remanescente e com as mãos erguidas exclama: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Ele o repete 4 vezes, pois o seu povo ainda não está selado. Encarrega um anjo de voar rapidamente até os 4 anjos que seguram os 4 ventos, com a mensagem: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados em suas frontes. Ou seja, isso aqui é uma representação da intercessão de Jesus por nós. Jesus ele está lá diante do Pai, nós como pecadores nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, Jesus como nosso advogado está diante de Deus para pleitear nossa causa diante dele. Então, é daí que nós imaginamos, que nós concluímos que quando Cristo sai do santuário, não tem mais salvação. Tanto é que no versículo 11 do capítulo 22, Jesus diz que continue o injusto ainda sendo injusto, o impuro ainda sendo impuro, o santo continue a santificar-se ainda, né? Ou seja, quem está perdido vai continuar perdido. E quem está salvo vai ser salvo para sempre, a partir daí. Muito bem, então com essa introdução, nós podemos então concluir que os salvos da última geração, a última geração de salvos, né? Pode ser qualquer um de nós não sabemos. Eu acredito que
Jesus não vai demorar mais muitos anos. Eu acredito que Jesus virá na nossa geração. Não sei se estaremos vivos, porque a vida pertence a Deus e, infelizmente, alguns vão embora muito cedo, né? Mas eu acredito que a nossa geração verá Jesus voltando. Dentro de tudo que nós vemos aí de profecia se cumprindo, né? Eu acredito nisso. Então, a última geração de salvos, que serão os 144 mil, não é o assunto, não é se é simbólico, se é literal, não é nada disso não, mas a última geração de salvos, os que receberão o selo de Deus, os que receberão a chuva serôdia, esses serão os 144 mil. E esse povo na terra, espalhado pelo mundo, eles têm duas importantíssimas tarefas. Primeira, lógico, pregar a última mensagem de advertência à terra, a mensagem dos três anjos, né? Apocalipse 14. E isso num momento em que a terra vai estar completamente alvoroçada, porque tem marca da besta, vai haver perseguição e tudo mais. Isso tudo que a gente conhece, né? E a outra grande tarefa dos 144 mil é honrar o nome de Deus aqui na terra. Eu quero que nesse momento você abra a sua mente para o que você vai ouvir, tá? É lógico, como eu falei no começo, a pessoa que tiver uma opinião diferente, eu respeito, né? Tudo mais, cada um tem a sua opinião, mas que o ponto ele é bem controverso, ele é. A última geração de salvos, ela não pecará. É polêmico, por isso que eu falei. A última geração de salvos, ela não pecará. Agora eu quero que vocês entendam. Abra os seus ouvidos para depois não dizer que o Reinaldo está pregando heresia. Não é que eles não vão não sentir mais vontade de pecar. A tentação existirá até a volta de Jesus. Mas eles terão uma comunhão tão íntima com Deus, tão profunda com Deus, que eles lutarão tanto contra o pecado que ele vencerá o pecado. Mas isso só pelos méritos de Jesus. Entendam bem, a salvação não é pela obra, não é pelas obras, não é porque eles deixaram de pecar. É a comunhão tão íntima com Deus. Tem um texto, tem vários textos que a gente já ouviu, já leu no Espírito de Profecia e na Bíblia, que às vezes passa desapercebido. Aquele texto que diz que nunca o selo de Deus será colocado sobre a pessoa. Eu estou resumindo aqui, né? Nunca será colocado sobre pessoas que tenham mentir, que mintam, que tenham uma mácula, que tenham uma mancha. Ou seja, isso já mostra que a pessoa que recebeu o selo de Deus, a chuva serôdia, ela será uma pessoa que terá uma comunhão tão profunda com Deus que ela resistirá à tentação do inimigo. Mas vamos lá, vamos aqui para os textos do Espírito de Profecia, para não ficar assim uma coisa só o Reinaldo falando, né? Eu separei alguns textos aqui no livro Grande Conflito, inclusive o que eu vou ler é o da versão atual, né? Que está na linguagem de hoje, né? Eu separei aqui alguns textos para a gente poder ver. Olha só, a página que eu vou ler é a página 255, onde o título é Angústia, né? Que é sobre o tempo de angústia. Tempo de angústia a gente já sabe, é eventos finais, né? Então vamos lá. Diz assim, ó. É uma parte aqui do primeiro parágrafo, né? Que diz assim: a prova final chegou ao mundo, e todos aqueles que se mostrarem leais à lei divina receberão o selo do Deus vivo. Então Jesus termina seu ministério no santuário celestial e com alta voz exclama: feito está. Continue o injusto a prática da injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Cristo fez, muita atenção agora, viu? Cristo fez expiação por seu povo e apagou seus pecados. Olha só, nesse momento, no tempo de angústia, Cristo fez expiação pelo povo de Deus e apagou os pecados, ou seja, eles estão zerados, limpos e sem pecado. Ok? Vamos continuar. A soberania
e o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo do céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus reinará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando, olha só, muita atenção nessa parte do texto que é fundamental. Quando ele, Cristo, né, é o segundo parágrafo, se alguém estiver acompanhando aí, tá? É o segundo parágrafo. Quando ele, né, Jesus Cristo, sair do santuário, trevas cobrirão os que estiverem vivos na terra. Os justos viverão à vista de um Deus santo sem intercessor. Esse texto às vezes é lido e passado assim desapercebido, não é dado muita atenção, mas analisem o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que os justos, no tempo de angústia, no período onde a perseguição tinha ocorrido, aqui será um momento em que a porta da graça se fechar, porque diz que Cristo sairá do santuário. Então vamos à lógica. Se Cristo saiu do santuário, não existe intercessor, os justos, os ímpios continuem sendo os ímpios e os justos continuem sendo justos. E o texto diz aqui no final que o povo de Deus viverá à vista de um Deus santo sem intercessor, ou seja, não vai ter ninguém no santuário para interceder por nós. Faço uma pergunta: se nessa ocasião, que nós não sabemos quando fechará a porta da graça e nem por quanto tempo ela ficará assim, né? Até a volta de Jesus, do momento do fechamento da porta da graça até a volta de Jesus, nós não sabemos quanto tempo. Se nesse tempo um salvo pecar por algum motivo, o que é que acontecerá com ele? Não tem intercessor no céu. Ele se perderá? Se ele se perderá, então Apocalipse 22:11 está errado, porque diz que o justo continue na prática da justiça e o ímpio continue na prática dos pecados, né? Então, se não tem intercessor no céu, o que é que acontecerá com pelo menos dois salvos, dos 144 mil, se ele chegar a pecar? Ele se salva ou se perde? Será que Deus vai pensar assim? Agora eu vou fazer uma ilustração, tá? Suponhamos que pecou. Jesus sai do santuário. Eu vou ser bem irônico agora, tá? Jesus sai do santuário, tira suas vestes sacerdotais, como alguns textos de profecia falam. Feito está. Terminei a obra, finalmente. Aí chega um anjo e fala assim: Senhor, bate assim no ombro de Jesus: Senhor, sim, um dos salvos lá pecou. Você pecou? Ô, rapaz, acabei de sair do santuário, já está cheio de fumaça, e agora o que é que eu vou fazer? Ô, rapaz, cabrinho, por que que ele foi pecar, rapaz? Tanto que eu avisei a ele. Infelizmente, fala o seguinte: tira lá aquela fumaça de lá, que eu tenho que entrar lá de novo, porque eu tenho que interceder por ele. Vai lá, tira a fumaça. Será que Jesus faria isso? Claro que não. Ou então, Jesus poderia fazer de uma outra forma. Jesus poderia dar o jeitinho brasileiro, né? Um anjo chegaria para ele e falou: Senhor, pecou de novo. Ó. Rapaz, pecou de novo. Rapaz, acabei de sair do santuário. Então, fazer o seguinte: deixa para lá, né? É só um lá na terra que pecou, né? Então, os outros lá, o povo de Deus está tudo bem, só um. Vamos deixar passar esse, né? Vamos deixar passar, né? Não tem problema não. Aí de repente peca outro. Aí depois peca mais outro. E depois peca mais outro. Aí como é que ficaria a situação para Cristo? Ele deixar um, teria que deixar todos. Ou então não deixa nenhum. Vocês estão entendendo que a situação é complicada? É algo de se pensar. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Por isso que eu falei, abram seu entendimento, abra sua mente. É por isso que eu estou mais propenso a acreditar de que a última geração de salvos, ela não pecará. E eu vou já mostrar outros textos que corroboram com isso, entendeu? Vou mostrar aqui, por exemplo, página 257, o primeiro parágrafo. Aqui é falando sobre a angústia de Jacó, né? No caso, o que Jacó passou aqui na terra. Então, esses textos aqui vai dar luz ao que eu quero falar para vocês, tá? Eu vou tentar resumir mais por causa do nosso tempo. Muito bem, o primeiro parágrafo da página 257 diz assim:
Assim como Satanás acusou Jacó, ele lançará suas acusações contra o povo de Deus. Isso no tempo de angústia, tá? Mas aqueles que guardam os mandamentos do Senhor resistirão à sua supremacia. Ele verá, Satanás, né? Verá santos anjos os guardando e concluirá que seus pecados foram perdoados. Ou seja, eles estão sem pecado. Porque se tivesse um pecado num do povo de Deus, Satanás teria com o que acusar. Só que no texto aqui diz que ele verá no povo de Deus anjos protegendo o povo. Então o texto diz que então ele concluirá que os seus pecados foram perdoados. Então eles estão sem pecado. Continuando. O inimigo tem o conhecimento exato dos pecados que ele os levou a cometer e declara que é injusto o Senhor perdoar os pecados dos justos e ao mesmo tempo em que destruirá a ele e seus anjos. Olha só, mais luz está sendo dada sobre esse assunto através disso aqui. Satanás olhará o povo de Deus, né, no tempo final, né, já com a porta da graça fechada, vai ver os anjos de Deus cercando o povo, protegendo o povo. Então, Satanás concluirá que eles foram perdoados, ou seja, eles estão sem pecado. Então, Satanás acusará a Deus de injusto, porque como é que eles que pecaram, eles que são pecadores, vão herdar a salvação e ele, Satanás e os anjos dele vão ter a perdição. Então, é concluído isso aí. Vamos continuar. O parágrafo seguinte diz assim: o Senhor permite que ele tente os fiéis até o limite. Sua confiança em Deus e sua fé serão severamente provadas. Ou seja, o povo de Deus ele será severamente provado. Vamos para outra página, página 258. Aí quem estiver acompanhando, conta aí o quarto parágrafo. E olha só que texto. Olha só que texto. É o último texto que nós vamos ler do Espírito de Profecia e depois só mais um da Bíblia, tá? Diz assim: agora, quarto parágrafo, né? O subtítulo é Perseverança, página 258. Agora, enquanto nosso sumo sacerdote faz expiação por nós, devemos buscar aperfeiçoamento em Cristo. Nem mesmo por um pensamento nosso Salvador poderia ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra algum ponto no coração humano em que possa obter acesso. Quando as pessoas acariciam algum desejo pecaminoso, suas tentações se valem dele para confirmar seu poder. Mas Cristo declarou a respeito de si mesmo: o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. João 14, verso 30. Satanás não conseguia encontrar nada no Filho de Deus que lhe permitisse obter a vitória. Não havia nenhum pecado nele, em Cristo, né, que Satanás pudesse usar para obter a vitória. Agora, arrepiem-se com esse resto do texto. Essa é a condição necessária para que seja possível permanecer em pé no tempo de angústia. Durma com uma zoada dessa. O texto está dizendo que Satanás não conseguiu encontrar nenhum pecado em Jesus, nada que o pudesse ser dominado, ser acusado em Cristo. Nós sabemos que nosso Senhor Salvador foi o único ser, o único que nunca pecou. Ele nasceu com a natureza sem a tendência ao pecado, né? Ele não tem a tendência. Jesus, ele nasceu sobre a consequência do pecado, o corpo dele tinha os traços e as consequências do pecado, né? Cansaço, fome, dor, ele tinha os milênios de consequências do pecado sobre seu corpo, mas ele não nasceu com a maldição do pecado. Ele nasceu com as consequências fisicamente do pecado, mas ele não era afetado pelo pecado. O único. Mas aí o texto termina dizendo, vou repetir só a última frase.
Essa é a condição necessária para que seja possível permanecer em pé no tempo de angústia. Ou que ter uma vida tão santificada em Cristo, uma busca constantemente pela vitória contra o pecado, que o povo de Deus, a última geração, não pecará. Meus amados, eu só posso concluir isso. Pode ter ideias diferentes, você, como eu repito, você pode discordar, tem toda a liberdade, mas o que eu vejo do texto é isso. Lembrando, não estou falando sobre perfeccionismo, não é sentir mais a vontade de pecar, não é isso, tá? É ter a tentação, mas resistir à tentação. Foi lido agora há pouco sobre a história de José, aonde ele sentiu a tentação, mas ele fugia da tentação. Ele fugiu da tentação. Então, meus amados, o que nós podemos fazer é nos apegar à força de Deus. Como o livro lá em Isaías capítulo 27, eu vou ler aqui rapidinho, Isaías 27, versículo 5, diz assim: ou que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Ou seja, Jesus ele pede para que a gente se apodere da força dele, para que a gente tenha paz com Deus. Então, resumindo, pessoal, a última geração de salvos, elas terão a grande responsabilidade de mostrar para o universo que Satanás estava errado na acusação que ele fez a Deus de que a lei de Deus é impossível ser guardada. Satanás acusou a Deus lá no céu que a lei de Deus é impossível de ser guardada. Então, a última geração, que serão os 144 mil, não exatamente o número, mas serão os 144 mil, terão essa responsabilidade de provar para todo o universo, sem sombra de dúvida, que todo aquele que tiver em Cristo, todo aquele que permanecer em Jesus, ele sim tem poder para vencer qualquer tentação do maligno. O que eu estou falando aqui, pessoal, não é heresia. Vencer o pecado é o que a Bíblia mais fala que a gente tem que fazer. Pedro falou, tem um texto conhecido que a gente já leu várias vezes, que está nas cartas de Pedro, que ele diz assim: filhinhos meus, escreva estas coisas para que não pequeis. Ou seja, o conselho de Pedro é que a gente não peque. Agora, se alguém pecar, temos um advogado, ainda hoje, tá? É por isso, pessoal, que os 144 mil, quando a gente vai ler sobre o assunto nos livros de Espírito e Profecia, diz que eles terão um alto privilégio, e a Bíblia também fala isso. A Bíblia diz que os 144 mil, eles irão com Cristo para onde quer que ele vá. Ou seja, será a comitiva especial de Jesus para qualquer planeta do universo, porque somente os 144 mil poderão ir para outros planetas, né? Somente eles terão um cântico que só eles cantarão, porque a experiência deles aqui na Terra será única. Ou seja, o único povo na Terra que viveu sem pecado durante um tempo, lógico, entendam bem, só enquanto a porta da graça se fecha, não é de hoje em diante. É período da porta da graça. Então, eles serão a comitiva especial de Jesus para onde quer que ele vá. É um alto privilégio ter viver uma experiência que nenhum outro viveu. Então, baseadíssimas. Então, é em Jesus que você, meu irmão, vai conseguir vencer a sua tentação. Você só conseguirá vencer a sua tentação se você estiver de joelhos aos pés do Salvador. De joelhos aos pés do Salvador. Lutar contra o pecado é preciso, mas não com as nossas próprias forças. É com as forças de Jesus. Então, que Deus abençoe você. Eu espero que não tenha ficado tão complicado. É um assunto para um pouco mais de tempo, mas o tempo que nós temos já está raiando o dia. Então, eu espero que o Espírito Santo faça o restante da obra que eu não consegui terminar aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Senhor, realmente esse tema parece algo assim impossível, impossível de acontecer. Mas nós não podemos nos esquecer que para o Senhor nada é impossível. Se eu estivesse falando aqui, Senhor, a salvação pelas obras, nós deixarmos de pecar por nossa própria conta,
realmente é impossível. Mas em Cristo Jesus, tudo é possível. A última geração terá essa grande responsabilidade de pregar a última mensagem de advertência e, ao mesmo tempo, honrar o teu caráter que foi manchado por Satanás. Provar para o universo que a lei de Deus é tão santa, tão sagrada, que ela não deve ser violada de forma nenhuma. Maravilhoso Deus, conduz a nossa vida, o Senhor sabe o nosso futuro, então, se nós formos de ser essa última geração de salvos, por favor, nos abençoe, cuide de nós e que nós possamos cumprir a nossa tarefa que o Senhor nos designar. Obrigado, nós te pedimos as tuas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.